Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, inteligência artificial é a grande questão do momento, né? Vai ser a nossa melhor ferramenta ou a nossa maior ameaça? Hoje, a gente vai tentar juntar as peças desse quebra-cabeça que, sério, promete mudar tudo. De um lado, a promessa é incrível. As empresas que estão desenvolvendo essa tecnologia juram que ela vai revolucionar o nosso jeito de trabalhar, que a nossa produtividade vai explodir, sabe? Mas aí tem o outro lado. A gente começa a ver notícias de AIs criando coisas que parecem super convincentes, mas que são completamente falsas. As tais alucinações. Então, fica a dúvida: o que é, afinal de contas, a inteligência artificial? Para entender essa história direito, a gente vai mergulhar fundo no que essa tecnologia realmente é, ver como ela já está sendo usada em duas áreas super importantes e pensar nas perguntas gigantescas que isso tudo levanta para o nosso futuro. Beleza. Mas antes de sair falando das consequências, vamos dar um passo para trás e entender o básico. Como é que uma IA, na verdade, pensa? Vamos desmistificar o que tem dentro desse cérebro digital. Funciona mais ou menos assim. Uma frase é quebrada em pedacinhos, os tokens. Daí o sistema não entende o que significa. Ele só calcula a chance de uma palavra aparecer depois da outra. É pura estatística. No fim, ele prevê qual é o próximo pedacinho mais provável e, pronto, gera uma resposta. Não é uma compreensão de verdade, como a nossa. É, na real, um motor estatístico super sofisticado que só identifica e copia padrões que ele viu em uma montanha de dados. Essa frase do Miguel Nicoles resume tudo de um jeito genial. Não é nem inteligente, nem artificial. Pensa bem, não é artificial porque ela depende totalmente dos dados que nós, humanos, criamos. Sem a gente, ela não tem nada. E também não é inteligente do jeito que o nosso cérebro é, no sentido biológico da coisa. E aí a gente volta para as alucinações. O ponto-chave aqui é o seguinte: quando uma IA alucina, não é que ela ficou maluca, é um erro puramente estatístico. Ela simplesmente não achou um padrão correto nos dados que ela tem e inventou uma resposta que parece fazer sentido. É uma falha de memória, digamos assim. Ok, agora que a gente já tem uma base, vamos ver isso na prática. E vamos começar por um campo bem pesado: a guerra. Como a IA está mudando o campo de batalha moderno. A lógica militar é clara. A IA pode dar uma vantagem absurda. A detecção de ameaças fica mais rápida, os alvos mais precisos, em teoria, até o erro humano diminui. Só que o outro lado da moeda é bem assustador. O risco de perder o controle, de uma pequena briga virar uma guerra gigante sem querer, e o principal: quem é responsável quando a máquina age sozinha? E não pensem que isso é coisa de filme de ficção científica. Já está rolando. A IA já consegue, por exemplo, olhar uma foto de satélite e achar armas camufladas que um olho humano deixaria passar. Ela já coordena enxames de drones autônomos e até analisa os movimentos do inimigo para tentar adivinhar o que ele vai fazer. Já é uma realidade e bem presente. E tem um ponto aqui que é fascinante. Como a IA não tem os nossos preconceitos, os nossos jeitos de pensar, ela pode chegar a estratégias que a gente nunca imaginaria. É como essa história da criança jogando War. Ela descobriu que a melhor tática era simplesmente não atacar. Nenhum adulto experiente pensou nisso. A IA pode ter exatamente esse tipo de sacada fora da caixa, para bem ou para mal. E isso tudo desemboca numa pergunta que, sinceramente, ninguém sabe responder hoje. Se uma máquina autônoma comete um crime de guerra, de quem é a culpa? Do programador? Do comandante que apertou o botão? Da própria máquina? É um beco sem saída, por enquanto. Certo, agora vamos mudar completamente de cenário, saindo da guerra e indo para um lugar que a gente sempre considerou nosso, e de mais ninguém: a arte. Essa frase aqui é perfeita. O que a IA te oferece é um cozido do que já foi feito, portanto, não é arte. Isso resume o debate todinho. A IA está criando algo novo, do zero, ou ela é só uma máquina de remixar tudo que a humanidade já produziu? Vamos ser justos. Arte e tecnologia sempre andaram juntas. Desde a invenção da tinta pelos Neandertais, passando pelo Leonardo da Vinci, que misturava tudo, até os artistas que já usavam computadores lá nos anos 60. A questão é que a IA de hoje é diferente. Ela não é só uma ferramenta, ela gera o produto final. E aí, a própria ideia de originalidade entra em xeque. E aqui está o grande dilema do criador. Esses modelos de IA foram treinados com o trabalho de incontáveis artistas, sem pedir permissão, sem pagar um centavo. Milhões de fotos, textos, músicas, tudo virou combustível para essas ferramentas. Então surgem as perguntas: e os direitos autorais? E a grana?
O artista, no fim das contas, virou matéria-prima para máquina. Então a gente tem essa dualidade de novo. Por um lado, a IA é uma ferramenta poderosa, não dá para negar. Ela pode renderizar cenas super complexas em segundos, explorar 1000 variações de uma ideia, mas por outro lado, falta o principal, a experiência humana, a emoção. Ela recombina o que já existe, mas não inventa de verdade. Ela não tem uma vida para contar uma história. Isso é algo que talvez nenhuma máquina consiga replicar. Juntando tudo isso, a guerra e a arte, a gente chega na consequência final, na pergunta que talvez seja a mais importante de todas sobre essa nossa dependência de uma tecnologia que só e unicamente conhece o passado. E antes de entrar na filosofia, vamos para o custo físico, que é uma coisa absurda. Dá uma olhada nisso. Um data center, um só, pode gastar a mesma energia que uma cidade inteira. Enquanto isso, o nosso cérebro, essa máquina incrível, funciona com quase nada de energia, o equivalente a uma lâmpada fraca. A diferença é brutal. E isso nos leva de volta à frase do Nicoleles. A advertência dele é muito séria. Se a gente depender dessas IAs para tudo, corremos o risco de criar um futuro sem futuro. Por quê? Porque todo futuro que ela criar vai ser, por definição, baseado no passado. Se a nossa principal ferramenta para inovar só sabe olhar para trás, como é que a gente vai criar algo realmente, genuinamente novo? A pergunta que fica no fim de tudo é essa. A inteligência artificial é uma ferramenta para a gente ir mais longe? Para ampliar a nossa própria criatividade? Ou ela é um jeito de automatizar a nossa própria irrelevância? A escolha do caminho que a gente vai seguir é nossa. E essa escolha vai dizer se essa tecnologia vai ser um foguete para o nosso potencial ou uma gaiola bem confortável, mas feita com as grades do nosso próprio passado. Se inscreve no Aprende Aí antes que o algoritmo esqueça de você e vem aprender ainda mais com a gente.